E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês aí? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus aí, tudo na mais perfeita maravilha? Você aí que está nesse Brasilzão de Deus aí, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, em Belo Horizonte, né, em outras cidades mineiras, está no Rio de Janeiro, em outras cidades do Rio de Janeiro aí, os fluminenses, o pessoal de Santa Catarina, o pessoal do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, do Piauí, de Maceió, nas Alagoas, na Bahia, em Salvador, no Goiás, né? No Goiás, em Tocantins, no Acre, em Rondônia, em Roraima, no Amapá, onde você estiver nesse mundão de Deus, na Amazônia, onde você estiver nesse Brasilzão de meu Deus, muito obrigado por você estar aqui no canal Paulo Darwin 1970, você que mora fora do Brasil nesse momento, que está aí morando, residindo, né, na Argentina, na Bolívia, no Uruguai, no Panamá, no Panamá, no Equador, na Colômbia, onde você estiver nessas Américas, nos Estados Unidos, na Guatemala, onde você, no México, no Canadá, nos Estados Unidos, muito obrigado por você estar aqui no canal Paulo Darwin 1970. Se você está na Europa, se está em Portugal nesse momento, está na França, na Irlanda, na Escócia, na Inglaterra, na Polônia, onde você estiver, em Montenegro, onde você estiver nessa Europa, aí na Alemanha, em cidades alemãs assistindo, né, brasileiro assistindo esse conteúdo do canal Paulo Darwin, muito obrigado. Se estiver também em Israel, estiver na Austrália, estiver na Nova Zelândia, onde você estiver na África, estiver no Egito, em Angola, na África do Sul, onde você estiver, muito obrigado. Você está aqui no canal Paulo Darwin 1970, beleza? Muito obrigado. Nesse mundão de Deus aí, nós não sabemos onde o nosso conteúdo chega, né? Desde já estou agradecendo também a Deus. Sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Ele. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê sabedoria, nos dê conforto, inteligência, para a gente continuar sempre aqui trazendo algum tipo de conteúdo, alguma mensagem para as pessoas que necessitam, para as pessoas que necessitam saber, ter informação e ter cultura, né? Que Deus abençoe e nos dê força aqui dentro, que o Espírito Santo adentre os nossos corações e coloque as palavras certas na nossa boca. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sempre que Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que tudo seja em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória dele. Amém? Amém. Beleza? Te pedindo aí, né? Curta o vídeo, você que não é inscrito no canal, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Darwin 1970, para que outras pessoas que o YouTube reconheça e veja, né, que esse canal tem alguma relevância e que ele possa ir para mais e mais e mais pessoas. Beleza? Tranquilo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, que Deus abençoe você aí, onde você estiver nesse mundão de Deus aí, abençoe a você, a sua família, abençoe a minha família também, a minha e a minha família. Tranquilo? Beleza? Então 10 segundos, só o tempo de ali pegar uma água e voltar aqui. A gente entra aqui depois de 10 segundos, vai passar aqui a vinheta do canal rapidinho, a gente volta aqui depois de 10 segundos. Então não sai daí, te aguardo, hein? Até já já, valeu! Tranquilo? Beleza? Tudo da mais perfeita maravilha aí onde você estiver nesse mundão de Deus. Tomar aqui a água, né, pra gente começar. Vou tentar hoje ser o mais curto possível, embora eu acredite que seja impossível, porque o livro que eu tenho aqui hoje, ele é um livro, eu estava até meditando sobre isso, quando eu concluí, eu estava meditando que esse livro, ele por ter uma temática, né, por ter uma temática e ser um conteúdo dele ser de uma riqueza extraordinária, eu fiquei a pensar com os meus botões se a utilidade dele, né, a utilidade dele para as pessoas seria mais para leitura ou a leitura e consulta. Fiquei me perguntando, porque eu passei 8 meses, cerca de 8 meses, lendo esse Teologia Sistemática aqui, extraordinário, este livro aqui, Teologia Sistemática, escrito pelo Edu, né, o Franklin Ferreira e o norte-americano Alan Mayatz. Eu fiquei na dúvida se uma leitura, meramente uma leitura, se dá para você aprender o conteúdo disso aqui. Aí eu cheguei assim, a justificativa que eu me dei, depois de passar 8 longuíssimos meses lendo, de forma lenta, né, lenta e gradual, sem pressa, porque é muito conteúdo, muita informação, eu fiquei com os meus botões aqui e cheguei à conclusão de que uma leitura só disso aqui não dá.
uma leitura. Então, assim, eu para justificar para mim, eu pensei assim, o que eu puder passar aqui, ele é apenas para levar para as pessoas, né, que muitas pessoas provavelmente não conhecem, não sabem dessas teologias sistemáticas. Eu até há um tempo atrás, eu não sei bem quando, eu fiz uma resenha do Teologia Sistemática do Charles Hodge, você está vendo aí a imagem, né, do Charles Hodge, que, poxa, para mim foi extraordinário. E aí, quando caiu na minha mão essa teologia sistemática aqui, eu pensei, vou fazer uma segunda resenha de uma teologia sistemática aqui para o canal Paulo Darwin 1970. Eu pensei, mas aí eu sei que essas leituras elas são leituras demoradas. Elas são leituras demoradas. E isso me incomodou por conta da quantidade de informações e o que eu poderia passar aqui no canal, o que eu poderia passar de informação, se eu ia dividir isso aqui em vários vídeos, ou eu ia fazer um vídeo meramente como uma apresentação do livro em si. Porque se eu tivesse que indicar, obviamente eu indico isso aqui fácil. Você como cristão, você como estudante estudante de teologia, você que quer fazer teologia em alguma universidade, alguma faculdade, esse livro aqui é imprescindível, escrito publicado pela Vida Nova, né? Pela editora Vida Nova. Então eu fiquei meditando, passei aí um tempo meditando sobre isso, sobre como colocar de forma diferente, né, do que eu fiz lá com a clássica do Charles Hodge, porque ali é a teologia das teologias sistemáticas reformadas, é a teologia da teologia. Quer dizer, todos acabaram bebendo daquela fonte ali do Charles Hodge e eu comecei com essas leituras de teologia sistemática exatamente por essa do Charles Hodge. E quando eu peguei essa do Franklin Ferreira, eu ainda fui pesquisar para saber se realmente ela era cristocêntrica, se ela era de acordo com a Bíblia, né? Se ela era de acordo com a Bíblia. Eu fiz essa pesquisa, ainda perguntei para algumas pessoas que tendem a conhecer mais do que eu, entendeu? Que têm mais conhecimento do que eu, e elas deram o aval, disseram para mim, vai, que ela realmente é muito boa, e aí eu passei a ler, porque você não vai pegar uma teologia sistemática. Essa aqui tem 1167 páginas de texto, 1167 páginas de texto, fora índices e outras coisas, mas de texto, mais de 1000 páginas, por isso que eu falei, 8 meses lendo de pouquinho em pouquinho. E aí essa minha dúvida com relação à apreensão, né, desses conhecimentos. Eu até trouxe aqui, eu até tenho aqui outras teologias sistemáticas aqui no meu Kindle, do Wayne Grudem, aqui, ó, vendo? Do Wayne Grudem. É uma teologia que sistemática que é até muito citada aqui nessa do Franklin Ferreira e do Alan Mayat, norte-americano. Essa teologia aqui, ela é citada aqui. Eu tenho aqui no meu Kindle. E tem outra também, que é outra que é citada também, é essa aqui do Luiz Berkoff. Essa aqui, ó. São duas teologias sistemáticas, essas duas eu não li. Elas vão ficar aí pro futuro. Elas vão ficar pro futuro. E quem sabe, futuramente, eu venho a trazer aqui pro canal. Porque é um acréscimo, né? É um acréscimo. Você vai lendo e isso vai agregando. Você vai agregando conhecimento e sabedoria vindas aí do alto, né? Que esses homens, eles são homens assim eles são homens com a sabedoria, o conhecimento e a sabedoria de Deus. O conhecimento e a sabedoria de Deus, que é muito importante. E eu espero humildemente estar contribuindo nessa divulgação, né, desse material. Porque eu acredito que nem todo mundo vai adentrar, né, esse universo aqui. Esse universo, ou conhece, ou nem tem ideia de que tem realmente. Quando eu peguei isso aqui, eu nem sabia do grau de importância, do que isso aqui contém. Por conta disso, talvez, porque não são tantas pessoas que leem isso aqui
e depois passe esse conteúdo para a internet. Porque, como eu falei, 8 meses lendo. Hoje as pessoas estão fazendo as coisas assim, no ato, né, correndo. Então, pegar um livro de mais de 1000 páginas de teologia para você ler hoje é complicado, né? Olha só aqui na capa, a capa vai falar aqui dos dois autores, ó, Franklin Ferreira, bacharel em teologia pela Escola Superior de Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestre em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. É diretor e professor de teologia sistemática e história da igreja no Seminário Martin Busser, em São José dos Campos, e consultor acadêmico de edições Vida Nova. Autor dos livros Teologia Cristã, publicado por edições Vida Nova, Gigantes da Fé e Agostinho de A a Z. Esse é o currículo, né? É o currículo do Franklin Ferreira. E o Alan Mayat, norte-americano, bacharel em artes, psicologia e história pela Vanderbilt University, mestre em divindades pelo Denver Seminary e PhD em estudos teológicos e religiosos pela Universidade de Denver. Leaf School of Theology, em Denver, Colorado, nos Estados Unidos. Leciona teologia sistemática, apologética e missões no Gordon Conwell Theological Seminary em Charlotte, Norte Carolina, nos Estados Unidos, e na Faculdade Teológica Batista do Paraná, em Curitiba, e no Seminário Martin Busser, em São José dos Campos. Quer dizer, currículo, né? Currículo. Eles resolveram os dois, em colaboração, os dois colaborando, né, resolveram traçar os planos de fazer uma teologia que ao contrário, né, por exemplo, você pegar essa do Charles Hodge que eu falei, ela é uma teologia escrita lá para o público, ela é uma teologia extraordinária, mas ela é uma teologia escrita para o público do século XIX. Imagina, 1860, 1870, e imaginem o que já aconteceu entre 1860 e 1870, quando foi publicado, para os dias de hoje. Ou atravessar o século XX inteiro. Quer dizer, você adentra aqui o século XXI, você vai adentrar aqui o século XXI com um texto que fala para nós, pessoas do século XXI. Ele dialoga conosco. Ele tem essa preocupação, esse material tem uma preocupação de nos trazer, né, questões que são assim bem atuais para nós. Reformada, tá? Os dois são batistas reformados. Eles traz essa atualidade. Não que essas outras teologias sistemáticas elas não devam ser consultadas, ser lidas. Elas têm que ser lidas. Se você é um estudante de teologia, se você tem interesse em estudar teologia, se isso é algo importante para você, ou se você quer estudar a história das religiões, se você é uma pessoa que quer conhecer sobre a Reforma Protestante, sobre os catecismos da igreja, como essa igreja, como se formou, né, como se formou ao longo do tempo, de 1517 para cá, e tudo que há, né, tudo que existe lá sobre seitas, por exemplo, como a questão dos Mormons, os Testemunhas de Jeová, todo esse povo, tudo que é derivado da própria história da igreja e também a própria história bíblica também, é recomendadíssimo isso. Recomendadíssimo. Essa teologia sistemática, ela vale muito a pena, ela vale a pena para você descobrir, para você saber, né, você ter uma ideia. Natureza e propósito da obra. A Teologia Sistemática de Ferreira e Mayat é uma obra confessionalmente reformada, evangelical e conservadora, fortemente bíblica, antiliberal e antirrelativista, didática e pastoral. Quer dizer, você tem aqui, como o próprio se você buscar lá no passado, se você for lá no passado, se você pegar a própria Institutas, né, do João Calvino, ou se você pegar os textos do Calvino, como esse aqui que eu tenho em mão, né, que tem aqui no canal, Epístolas aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus, se você pegar o próprio material do próprio João Calvino, se você pegar o próprio material escrito pelo Martinho Lutero, que naquela época é como se fossem as teologias sistemáticas. Você tem lá, né, nos primórdios da Reforma, você tem aquelas
aqueles catecismos escritos exatamente para auxiliar os cristãos, os novos cristãos reformados, né, a compreender as estruturas da Bíblia, porque eles são um auxílio à Bíblia. Esse material sempre auxilia a Bíblia, não substitui a leitura bíblica, tá? Não substitui nenhuma teologia sistemática, nenhum catecismo, nenhum instituto, nada. A Bíblia ela é básica e é absolutamente necessário que você leia a Bíblia. Você lê a Bíblia. Você pode até ter a teologia sistemática como chamaria de bengala, um suporte, né, para você ter um conhecimento da própria história da igreja, de tudo que é da igreja, da Bíblia, para te auxiliar, mas ela não substitui de forma alguma a leitura bíblica, né? Seu objetivo central aqui da teologia sistemática é organizar racionalmente a fé cristã histórica, demonstrando que a teologia é coerente, fundada na Escritura, enraizada na tradição reformada e relevante para o mundo contemporâneo, como eu falei, para trazer aqui para o nosso processo, trazer aqui para o nosso mundo, trazer aqui para esse momento em que nós vivemos. Eu não sei dizer se daqui a 50 anos, 60 anos, ela vai estar relevante. Eu não tenho como dizer isso, porque as coisas elas mudam, elas passam. Da mesma forma como eu falei da teologia sistemática do Charles Hodge, muitas coisas de lá para cá, muitos processos, por exemplo, aconteceram entre 1860 e 2021, né? Muitas coisas aconteceram no próprio século XX. Outras formas de cristianismo apareceram, outros como os pentecostais e os neopentecostais, que o Charles Hodge, por exemplo, ele não tinha muita informação a respeito. Não tinha essa informação. Isso aqui ele vai dar exatamente tudo que há de novo, né? Tudo que foi construído ao longo desse tempo. Ela se opõe explicitamente à ideia de que a fé cristã deve ser reinterpretada à luz de correntes culturais modernas. Quer dizer, você não está aqui querendo passar a mão para o modernismo, né? Que é o que o pessoal liberal, o cristianismo liberal, ele vai trazer, né? Mudanças, muitas coisas, como eu falei, que aconteceram no século XX com relação ao cristianismo, doutrinas liberais, outras formas de cristianismo e outras formas de filosofia, né? Filosofias cristãs. Então ela é abertamente contra isso. Método teológico adotado. Os autores partem do pressuposto de que a Bíblia é inspirada, infalível e autoritativa. A interpretação correta depende do contexto histórico, da gramática original, da unidade canônica das Escrituras. Isso os coloca em oposição direta a métodos histórico-críticos, liberais, existencialistas, pós-modernos, desconstrucionistas. Todo esse material que foi colocado aí ao longo do final do século XIX e também ao longo do século XX. Todas essas questões, né, o próprio existencialismo, os críticos liberais, todos esses processos que entraram de sola, teologia da libertação, que entraram de sola no cristianismo e vieram para modificar e até querer modificar também a própria Bíblia. A própria Bíblia também, a própria Bíblia, acrescentar coisas por exemplo, como eu falei, o Charles Hodge, eles estavam engatinhando nessas ideias. E que foi dar no século XX. Então o próprio Franklin Ferreira e o Alan Wyatt, eles são contrários a isso, totalmente contrários a essas ideias. Estrutura doutrinária central. A obra segue a ordem clássica da teologia reformada. Primeiro, a bibliologia, inspiração verbal e plenária, inerrância das escrituras, suficiência bíblica. Diferença clara contra o Karl Barth, né, inspiração dinâmica, outro desses liberais, né, o Karl Barth, contra a teologia liberal, Bíblia como documento religioso humano, quer dizer, escrito na visão desse pessoal, o próprio Karl Barth mesmo, a Bíblia foi escrita meramente pelo homem, não tem inspiração para eles, não tem inspiração divina, não há inspiração divina na Bíblia Sagrada, então a Bíblia é meramente um produto humano,
e sendo produto humano, escrito por nomes, não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença você ficar estudando. Assim, aquela ideia, né, teologia da libertação, aí ele vai falar aqui da teologia da esperança, ele vai citar todos esses processos aqui. Aí vai, como eu falei, ele vai também acrescentar, ele vai colocar aqui o pessoal das seitas, como eu citei os mormons, teologia os testemunhos de Jeová e tantos outros aí. A própria confusão com a Igreja Católica, o que a Igreja Católica vem dizendo aí há mais de 1000 anos, que os reformados eles romperam com isso a partir de 1517. Nós vamos ter aqui, né, como citações aqui, o próprio John Bunyan, ele vai citar aqui o John Bunyan, vai trazer uma luta também contra o islamismo, né, vai contar a história do Islã, vai conceitualizar o Islã como heresia, né, a partir de 622 com Maomé. Ele vai aqui, a teologia, ela vai te abrir também sobre isso, vai falar sobre espiritismo, vai falar sobre as religiões afro, todo esse carretel de religião hindu, budismo, eles vão abrir a caixa preta dessas religiões, né, de matriz oriental, de matriz africana. Vai trazer aqui comentários do Spurgeon. Quer dizer, como eu digo, é riquíssimo o material. Brinca aqui, né? Vai trazer comentários do próprio John Piper também. Vai trazer o John Piper também aqui para nós aqui, vai nos dar comentários a respeito. Inclusive, ele vai brincar com um livro que eu até li há um tempo atrás, que é o Deixados para Trás, né, do Tim LaHaye e o Jerry Jenkins. Esse aqui, ó, também vai ter citação também do Deixados para Trás, essa série de livros aqui, que eu me prometo uma hora eu vou pegar o segundo volume para ler. Eu acho que já tá bem no momento de adentrar os outros livros dessa série aqui, mas futuramente eu vou trazer aqui para o canal também. Ele trouxe exatamente esse pensamento aqui, desse livro aqui, do arrebatamento, né? Do arrebatamento, ele vai trazer também. Quer dizer, é rico, né? Teologia própria, Deus trino, pessoal, eterno e imutável. ênfase nos atributos comunicáveis e incomunicáveis. Forte uso de Agostinho e Calvino. O Agostinho, ele vai trazer também, deixa eu ver se eu encontro o meu Agostinho aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui o meu Agostinho. Eu acho que eu deixei para lá. Deixei lá no outro. Ele vai trazer também o pensamento do Agostinho também. Rejeita o teísmo aberto, rejeita o processualismo também. Cristologia. Cristo verdadeiro, Deus e verdadeiro homem. Centralidade da obra expiatória substitutiva. Ressurreição literal e histórica. Tudo aquilo que os liberais colocaram, né, que Jesus Cristo Jesus Cristo, a própria ideia da ressurreição de Cristo é um mito, eles vão combater aqui fortemente, vão colocar aqui Deus realmente, né, no lugar que tem que estar, Jesus Cristo no lugar que tem que estar, né, a cristologia ela é absolutamente central, né, nesse material. Ele vai lutar, né, contra cristologias simbólicas do Bultmann e leituras políticas de Cristo, teologia da libertação católica também, marxista, vai bater aqui fortemente contra os marxistas também, que o próprio marxismo, o comunismo, ele é uma heresia cristã. O socialismo e o comunismo, eles são uma heresia cristã lá da Idade Média, que veio atravessando séculos nesse processo aí, de tempo em tempo, até nos deixar aqui, né, com o cristianismo hoje quase tomado pela essa heresia, né? Aqui, o próprio Calvino, tá vendo? Eles vão combater isso fortemente. Vou pegar aqui até aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Nesse capítulo aqui, ó. Deus Pai. Olha aqui. Tá vendo, ó? Ele vai pegar aqui, ó. Deus Pai, a centralidade. Tá vendo? Deus Pai. Tá vendo? Ele vai trazer aqui, ó. O ensino cristão sobre Deus Pai é uma ideia única entre as religiões. A ideia de adoção dos crentes como filhos de Deus
também é um ensino original da Bíblia. O cristianismo, de fato, coloca o ser humano redimido num relacionamento de intimidade com Deus bem diferente do que se encontra em outras religiões. Embora a ideia da paternidade de Deus exista em seitas e outras tradições influenciadas pela fé cristã, essa é uma realidade que vem a nós, principalmente pela revelação especial. Um dos propósitos da religião é lançar luz sobre a natureza do relacionamento entre o ser humano e o sagrado. Os ritos religiosos incluem vários meios de se chegar ao divino com o propósito de evitar eventual transtorno ou vingança oriunda de deuses ou espíritos maus. Bastante energia é gasta na tentativa de manipular as forças sobrenaturais. De fato, nosso conceito de Deus, ou o que quer que entendamos como o divino, determina a maneira como nos relacionamos com ele. E esse relacionamento é um reflexo do nosso conceito do relacionamento entre Deus e o mundo. Portanto, é preciso levantar a seguinte questão: qual é a natureza do relacionamento entre Deus e as criaturas? Aí ele vai dizer aqui, no capítulo 5, que no passado, nós vimos que Deus é tripessoal. A tradição cristã identifica uma das pessoas divinas como Deus Pai. Mas o que significa a paternidade de Deus? Em qual sentido Deus é nosso Pai? A ideia da paternidade de Deus não é universal entre as religiões. Para entender de forma adequada esse conceito, devemos estudá-lo à luz da história e das escrituras. Aí eles vão pegar isso aqui e vão fazer estudo histórico e comparativo. Aí vai trazer aqui sobre as religiões antigas, aí vai pegar o islamismo, como é que é essa relação do islâmico com Deus, como é que funciona isso? Deus é um Deus pessoal para o islâmico? Será? Aí ele vai trazer, aí vai falar sobre as seitas, aí vai contar a história da igreja, aí vai começar aqui a falar sobre a história da igreja, como isso se deu, no próprio judaísmo, para depois passar para o cristianismo, ele vai trazer aqui, o Martinho Lutero falando, vai trazer o João Calvino falando, dando seus pareceres, ele vai atravessar os séculos, contando sobre como isso se dá. Aí vai ver aqui como a teologia liberal vai tratar sobre isso aqui, ó. Com o surgimento da teologia liberal no século XVIII, tornaram-se comuns as noções da paternidade de Deus e da irmandade da raça humana. Isso implica que todos os seres humanos são aceitos por Deus como filhos. Deus é o Pai de todos e assim não há necessidade de nascer de novo ou ter um relacionamento com Deus, o Pai, através de Cristo. Em outras palavras, desde que todos são filhos, então ninguém está perdido. O universalismo do antigo liberalismo, portanto, é fruto desse conceito de Deus e do homem. A afirmação da paternidade de Deus é muitas vezes acompanhada pela negação da doutrina tradicional da divindade de Cristo. Nas palavras do teólogo liberal Dean Williams Fern, somos filhos de Deus, criados à imagem de Deus. Mas ele afirma que Cristo difere de outras pessoas e profetas em grau e não em tipo. Cristo é principalmente maior que outras pessoas em termos da potência do seu Deus consciência, Shelemar. Os liberais estavam mais interessados no modo como Cristo ama e testemunha do que nas doutrinas sobre sua natureza e singularidade. Deus é, no mesmo sentido, o Pai de todos, inclusive de Jesus. Mais recentemente, a influência do feminismo na teologia e na filosofia secular apresentou um desafio sério à interpretação tradicional da paternidade de Deus. Segundo a corrente feminista, a visão de Deus como Pai reflete uma ideologia patriarcal. Essa corrente entende a ideologia econômica, a ideologia patriarcal como a dominação das mulheres pelos homens através das estruturas familiar, econômica e em outros aspectos da sociedade. Um tema recorrente no discurso da teologia feminista é o fato do predomínio da violência praticada por homem contra as mulheres em todas as culturas. Supostamente, a noção de um Deus masculino todo-poderoso apoia esse tipo de dominação e violência, especialmente na doutrina da expiação, que é vista como exemplo de um pai irado esmagando sua vítima com o peso da sua raiva. Além disso, a teoria feminista entende que a noção da divindade equivalente do Pai, Filho e Espírito Santo dá ainda mais força à autoridade a ideia da autoridade patriarcal. O ser masculino é vinculado ao divino e a opressão à mulher é justificada à luz da doutrina ortodoxa. A resposta das feministas foi no sentido de modificar os elementos da teologia considerados ofensivos.
Várias estudiosas feministas optaram por conceitos femininos do divino como o conceito de deusa presente nas religiões antigas. A variedade de interpretações e a escassez de estudos sobre a paternidade de Deus exigem que a atenção seja prestada a esse assunto para a construção de uma teologia para o século XXI. Não queremos apenas depender de modelos antigos, mas muito menos queremos apenas adotar as atuais ondas da filosofia e da teologia pós-moderna. É necessário voltar ao texto bíblico, tendo em vista a realidade atual. A teologia feminista não está sozinha ao observar que os problemas como famílias desajustadas, mulheres e crianças abusadas e abandonadas, violência e exploração são realidades em todas as camadas da sociedade contemporânea. Portanto, mais do que nunca, uma teologia da paternidade de Deus é necessária para o bem-estar da igreja e da sociedade. Quer dizer, eles pensam aqui, eles pensam que você não pode deixar de lado esses conceitos, mesmo que eles estejam aqui encharcados de ideologia socialista e comunista. Porque a partir de 1848, se a gente pensar bem, o mundo, a partir da Revolução de 1848 na Europa, o feminismo foi logo estabelecido a partir de 1850 e 1851. E como isso se deu, né, com Karl Marx, com o próprio socialismo e o próprio comunismo, como isso se voltou, como isso se construiu ao longo do século XX, da mesma forma como eu falei aqui das teologias liberais, como isso foi construído ao longo desse processo. Quer dizer, e como o homem, né, sem Deus, ou abandonando, entre aspas, Deus, como ele se viu só, encarando um mundo sombrio, um mundo feito de coisas assim terríveis. E as pessoas sem Deus, sem saber o que fazer, se jogando em hedonismos, se jogando em sistemas opressivos, como o próprio comunismo no século XX. Como isso se montou ao longo do tempo. Então eles vão colocando aqui, né? Ó, ele vai ter um estudo bíblico, aí eles pegam esse processo, né, todo esse material, aí eles começam a analisar à luz da Bíblia. Aí vai ter um estudo bíblico, né, sobre a paternidade de Deus, aí vai ter todas as referências bíblicas, depois ele parte para o Novo Testamento, aí começa também a usar as referências bíblicas com relação a esse tema. Aí ele dá tudo que o Novo Testamento na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, vai dar, né? Sobre essa ideia de Deus, sobre a paternidade de Deus. Aí ele vai páginas e páginas aqui, aí vai entrar no estudo sistemático. Aí ele entra no estudo sistemático, eles vão juntar todo esse material, tudo isso que foi dito, aí vão jogar aqui no estudo sistemático. Devemos organizar os dados bíblicos que foram expostos, tá vendo? Eles organizam os dados e colocam, aí vai, ó. Segundo as Escrituras, então, Deus, o Pai, é uma pessoa distinta do Filho e do Espírito Santo, tendo todos os atributos de Deus. Ele é Pai desde a eternidade. O que o distingue das outras pessoas da Trindade é precisamente a sua paternidade. Indo um pouco além, podemos dizer, como Barth, que, abre aspas, a verdadeira paternidade, a paternidade autêntica e primeira, está em Deus. E é ela quem funda todas as nossas paternidades humanas. A paternidade divina é aquela da qual procedem todas as outras. Aí ele vai botar aqui de onde ele tirou isso, né? De onde ele tirou isso, que é do Karl Barth, esboço de uma dogmática do texto. Aí os autores vão dizer aqui, né? Por outro lado, a paternidade de Deus não significa que haja no ser de Deus uma hierarquia em que o Pai seja Deus acima do Filho e do Espírito Santo. A figura do Pai é uma expressão da natureza do amor que ele tem para com seu Filho, mas não significa, como mais uma vez gostaríamos de deixar claro, uma relação hierárquica entre as três pessoas. Nas Escrituras, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, em igualdade eterna. Portanto, a afirmação da paternidade de Deus não significa uma parte separada especial da existência de Deus, mas que o Pai é uma pessoa do simples ser, com S maiúsculo, ser divino, da mesma essência que o Filho e o Espírito, inseparavelmente ligada a eles. Por isso,
O Pai não é o Filho e nem o Espírito Santo, embora o Filho e o Espírito Santo não existam sem o Pai. Quer dizer, essa noção patriarcal, né, que o feminismo e que as ideologias querem colocar, essa noção ela é incorreta, né, por natureza. Né? Aí ele vai entrar aqui, né, antropologia e pecado. Doutrina do pecado original, depravação total, não absoluta, homem incapaz de salvar-se. O homem não se salva por si mesmo. O homem ele não é como na visão arminianista, né? Arminiana, que o homem é capaz de se salvar por si mesmo. Quer dizer, eu vou na igreja e se hoje eu estiver com vontade de aceitar Jesus, eu vou aceitar Jesus. O homem não tem essa capacidade. O homem por si só, ele não chega a lugar nenhum. Embora todas as filosofias, todas as religiões, se você pegar o budismo, o homem é capaz de se achar, de se encontrar. Se você pegar o hinduísmo, se você pegar as filosofias humanas, o que foi escrito nos séculos na Europa, o homem ele é o centro. O homem ele é o centro, ele é capaz de se encontrar, de se salvar. Ele tá inserido no contexto de tudo e ele por si só ele consegue. Na visão calvinista, na visão reformada, isso não é possível. O homem não consegue nada por si mesmo. Ele precisa de Deus, ele precisa do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo para alcançar a salvação. Entendeu? Contraposição direta. Humanismo teológico, semi-pelagianismo, arminianismo clássico, quer dizer, do Jacob arminiano, né? Que o homem ele consegue por si mesmo, ele vai. A própria Igreja Católica ele tende a trazer essa ideia de que o ser humano ele pode virar santo e encontrar a salvação, ou ele pode ir parar no purgatório, e lá no purgatório as pessoas daqui do planeta Terra, do mundo aqui, eles conseguem rezar, né? Fazer reza, pagar lá umas indulgências, e essa pessoa ela se livra pela oração, né? Pela oração aqui das pessoas aqui, ela se livra do purgatório, ou não vai para o inferno, vai para o céu. Tudo isso aqui é considerado doutrinas erradas que não estão à luz da Bíblia, tá? Não estão à luz da Bíblia, de forma nenhuma. Vai ter aqui a soteriologia, né? Justificação somente pela fé, eleição incondicional, perseverança dos santos. Aqui está o coração calvinista da obra, né? Contra o arminianismo, contra o universalismo, contra o sinergismo. Todas essas doutrinas, todos esses processos que dominam, né, as religiões, dominam as igrejas, pretensamente cristãs também. Tudo isso aqui eles vão combater aqui com força. Né? Aqui tem a eclesiologia, igreja como comunidade do pacto, centralidade da palavra e dos sacramentos, governo eclesiástico reformado. Diferença contra a eclesiologia carismáticas fluídas, contra modelos puramente institucionais, como o catolicismo romano, né, que é meramente pela igreja. Não é Jesus Cristo que salva, mas você está na igreja, você está na igreja, ela é que é o centro da salvação. A igreja ela é o centro de tudo, e não Jesus, e não a própria Bíblia, né, e não a própria palavra de Deus que está aqui. Os próprios católicos eles tendem a considerar, a botar a Bíblia segundo, pro lado, né? Eles não consideram a Bíblia, tanto que a Bíblia católica, eu até tenho a Bíblia católica aqui, ela tem os livros apócrifos, ela é acrescentada de outros textos, que não são os textos dos 66 livros, e os livros dos 66 livros do Velho Testamento, e os do Novo Testamento. Eles não consideram a Bíblia como fonte e a própria palavra de Deus, né? A própria voz de Deus, que seria a Bíblia. Né? Escatologia, postura amilenista ou historicista moderada, ênfase na consumação final, rejeição do sensacionalismo apocalíptico, que muitas igrejas neopentecostais
elas colocam, né, esse sensacionalismo apocalíptico. O próprio Deixados para Trás, que eu citei há pouco aqui, ele está inserido nesse contexto, né, dessa ideia do arrebatamento, de como o Jesus Cristo vem, arrebata, e daqui a pouco ele vai voltar para a segunda vez para levar os remanescentes, também que tem nessa própria ideia, né, anglicana de 1860 também, que eu já falei aqui no canal, em oposição, né, vamos ter a comparação com outras teologias sistemáticas. Aí vai ter a teologia sistemática do Karl Barth, e Ferreira e Mayati. A Ferreira e Mayati, essa aqui, escritura como palavra de Deus. A do Karl Barth, escritura como testemunho. Aí a verdade proposicional dessa daqui, e contra a do Karl Barth, é verdade dialética. E a doutrina fixa dessa daqui, contra a do Karl Barth, é revelação dinâmica. Vem a teologia católica também, que eles fazem comparação também, ó. É a reforma. Sola escritura, somente a escritura, justificação pela fé e mediação única de Cristo. Já na teologia sistemática católica, é a escritura mais a tradição, como eu falei, fé mais as obras, né? Se você tiver fé e também você apelar para as obras, você também vai para o céu também, se você morrer, se você tiver as obras. E não só isso, né? Ainda tem a mediação sacramental, quer dizer, os sacramentos, eles falam muito, eles dizem muito se você se salvará ou não, a própria ideia de batismo também. Teologia da libertação, essa do Ferreira e Mayati. Pecado é espiritual, a salvação é eterna, reino escatológico. Já na teologia da libertação, o pecado é estrutural, a salvação é sociopolítica, marxista, né? E o reino histórico. Quer dizer, eles vão colocar aqui, de forma especial aqui, que essa própria visão da teologia da libertação, ela está dentro de um processo interessante que no futuro, o futuro da teologia da libertação não é o céu, não é Cristo, não é a cidade de Deus, Santo Agostinho, é o nosso reino histórico, aqui como as igualdades vão estar superadas, o homem vai abraçar o homem, não vai ser, Jesus vai reinar, mas vai reinar num território economicamente igualitário. Nós não vamos ter o céu, nós não vamos ter Deus, né, nesse reino histórico. Mas vamos ser assim, vai haver o fim do capitalismo e o fim da opressão. Mas aqui, entendeu? Tudo vai passar pela forma como o capitalismo vai ser derrotado pelo socialismo cristão, né? Seria assim, né? A teologia liberal, essa teologia sistemática aqui versus a teologia liberal. A teologia liberal eles vão rejeitar, né, o relativismo moral, reinterpretar dogmas e subordinar fé à cultura. O âmago da obra. O núcleo da teologia de Ferreira e Mayati é a soberania absoluta de Deus, revelada objetivamente nas Escrituras e aplicada à vida da igreja e do cristão. Eles defendem que a fé cristã não precisa ser atualizada, mas compreendida corretamente e vivida com fidelidade. Você não tem que ficar acrescentando, né? Você não tem que atualizar o cristianismo. Só por Cristo, só por você estudar e ler a Bíblia, e você ter o Espírito em você, você não precisa atualizar a Bíblia, atualizar o cristianismo. Embora eu acredite, aí já é pessoal, eu acredito que o cristianismo hoje ele precisaria de uma nova reforma protestante, né? Ele precisaria de uma nova reforma, porque a coisa como ela está hoje, bagunçada, e o próprio cristianismo, por exemplo, na Europa, que hoje as igrejas elas meio que foram abandonadas, né? Elas praticamente não existe mais cristianismo na Europa, precisaria de uma nova reforma protestante, de um novo chacoalhar aí, para que o cristianismo ele se operacionalizasse novamente, né? Assim como foi feito em 1517, quando a Igreja Católica estava lá, estava nos seus processos lá de venda de indulgência e terreno no céu. Martinho Lutero ele vem e dá aquela pancada, né? Vendo aquela pancada e coloca o cristianismo novamente nos eixos, para depois acontecer
o iluminismo, vai acontecer o iluminismo que vai trazer a teologia liberal para esse nosso século XXI, né? Trazer todos esses conceitos que foram modificados. E tudo que aconteceu, né, de 1517 para cá, precisaria, a meu ver, isso é uma opinião pessoal minha, necessitaria de uma nova reforma protestante. Mas aí tem os planos de Deus. Deus é que sabe, Deus tem tudo sob controle. Não dá para você, não tem nenhuma dúvida sobre isso. E se Deus resolver colocar uma pessoa para uma pessoa para colocar isso aí adiante, né? Deus é que faz. A gente está aqui, só estamos aqui pela sua misericórdia sempre, sempre, sempre. Aqui, ó, a pessoa de Jesus Cristo. Ó, o que ele fala aqui da pessoa de Jesus Cristo? Ó. Thomas C. Oden começa o segundo volume de sua teologia sistemática com a seguinte pergunta: por que Cristo? Antes de dizer algo como a resposta é óbvia, devemos considerar o fato de que, na cultura pós-moderna, onde existe uma miríade de cristos contraditórios, acompanhada de uma apatia generalizada para com o real Cristo Jesus, que se revela nas Escrituras, a pergunta é sem dúvida relevante. Num mundo onde parece não haver respostas, nossa reivindicação é que Jesus é a resposta a todas as perguntas realmente importantes. O cristianismo, em sua essência, é um relacionamento com uma pessoa. Como sistema, a função das doutrinas cristãs é finalmente nos guiar à presença de Deus. No Novo Testamento, duas palavras são traduzidas como doutrina: a didascalia e didaquê. Ambas significam tanto o ato como o conteúdo do ensino. Jesus possui uma doutrina em Mateus 7, 28, e os apóstolos também, Atos 7, 2,42. Com o passar do tempo, a igreja elaborou um conjunto de ensinamentos sobre a pessoa de Jesus. Embora cada cristão autêntico conheça a Jesus existencialmente, é importante ter algum conhecimento doutrinário sobre Jesus, para melhor compreensão de sua doutrina pessoal e para testemunho. O vínculo entre doutrina e o encontro pessoal com Jesus é visto em suas palavras registradas em João 8,24. Ele disse aos que não creem na doutrina correta acerca de sua pessoa que eles morrerão em seus pecados. A questão da salvação depende de a pessoa ter a crença correta sobre quem é Jesus. É o Jesus revelado nas Escrituras que salva, ainda que a salvação seja mais do que conhecimento doutrinário. Sem esse conhecimento não há salvação. Como Alistair McGrath escreve, a pessoa de Jesus Cristo é de central importância para a teologia cristã. Embora a teologia, entre aspas, pudesse ser definida como falar acerca de Deus, em geral a teologia cristã confere um papel central a Jesus Cristo. A questão, então, é de muitíssima importância para nós. Aí ele vai começar aqui, né? Aí depois desse preâmbulo ele vai falar das religiões, né? Jesus Cristo se encontra entre as figuras mais populares da história da humanidade. E, inclusive, eu trouxe aqui um tempo atrás aquela mestra da teosofia, a Blavatsky. Até na teosofia, Jesus Cristo está lá. Mas, claro, que aquele Jesus Cristo ali não é o Jesus Cristo bíblico. Assim como no Espiritismo também, os espíritas do Allan Kardec também colocaram, deram um jeitinho de colocar o Jesus Cristo ali. Mas, de novo, esse Jesus Cristo não é bíblico. Não é bíblico, não é histórico, não é bíblico. O Islã também, né? O Islã também vai trazer aqui. No Islã também está Jesus Cristo aqui também. Mas resta saber, esse Jesus Cristo que ao Corão é o Jesus Cristo bíblico? Não. Eles colocam Jesus aqui como mero profeta. Entendeu? Mero profeta, mais um profeta antes do Maomé. E as religiões em geral, elas tendem a respeitar, entre aspas, Jesus Cristo. As pessoas tendem a respeitar, mesmo assim ele sendo substituído por figuras como Papai Noel no Natal. Entendeu? Eles vão fazendo aí seus puxadinhos, como eu falei. Eles vão colocando seus puxadinhos, ó, Jesus Cristo, tá vendo? Jesus Cristo. Eles vão fazendo seus puxadinhos e dão um jeito aí de colocar Jesus Cristo aí num lugar aí qualquer. Mas, de novo, esse Jesus Cristo é o bíblico, é o histórico bíblico, é da Bíblia, as palavras de Jesus aqui, entendeu? Aí ele continua, né?
ao estudar as religiões e filosofias mesmo as seculares. Até as pessoas que se opõem à fé cristã querem receber a Jesus como uma espécie de profeta, ou líder religioso, ou homem sábio e digno de respeito. De fato, Jesus é tão estimado nas esferas religiosas que é comum as religiões citarem-no em seus ensinos e livros. Como eu falei da própria Blavatsky, né? Tá lá. Mas é o Jesus bíblico. Assim, afirmam que Jesus é o avatar da nova era, um precursor do socialismo, um mestre da ética do liberalismo, um grande místico, etc. Embora existam, não é comum encontrar críticas acerca de seu caráter. O que é comum é a tentativa de se reinterpretar ou negar a divindade de Jesus para torná-lo apenas mais um elemento da criação. Jesus, o que eu percebo é que Jesus Cristo não há uma negativa. Não há uma negativa de que Jesus realmente existiu. Isso não se nega. Mas aí, assim, o que se nega é a própria ressurreição de Cristo, né? Que a ideia central é o seguinte: Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. Ponto. O apóstolo Paulo mesmo cita mais de 500 testemunhas. Viram isso. Jesus Cristo voltou dos mortos depois de 3 dias. Básico. Se você levar isso em consideração, acabou. Acabou para todas as religiões. Morreu as religiões, essas religiões. Porque isso é uma verdade absoluta. Um homem 100% Deus, 100% homem, morreu numa cruz romana e ressuscitou. Esse homem voltou dos mortos. Acabou. O profeta Maomé não ressuscitou. A Blavatsky não ressuscitou. O Calvino não ressuscitou. O Maomé não ressuscitou. O Martinho Lutero não ressuscitou. Jesus Cristo morreu e voltou. Isso é um fato histórico. Então o que se faz aí? Se distorce isso. Se distorce a história, né? A história, quem manda no mundo aqui, quem manda nesse mundo aqui, distorce isso para você. Distorce essa verdade, que é uma verdade básica. Se esse homem não tivesse, se esse Deus não tivesse voltado dos mortos, o cristianismo ele não existe, segundo o apóstolo Paulo mesmo, ele fala. É uma mentira. Porque ela tá galgada, ela tá fincada nessa ideia de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Acabou. Isso é uma verdade. A história, se tentam mudar isso. Aí vem lá o Joseph Smith, eles pegam, né, e fazem lá tudo que eles... Toda uma modificação para negar essa ideia de que Cristo foi e voltou. Morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou. Acabou. Não há mais nada. Isso é verdade. E ele fez uma promessa de que ele vai voltar. Ele vai voltar. Nem ele, segundo as próprias palavras, nem ele sabe, mas Deus é que sabe a hora de que ele vai voltar. E quando voltar, balbal para tudo isso que está aí. Mas só o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado já era para ter feito dado uma sacolejada nesse mundo. Entendeu? Mas os homens insistem em negar isso. Aqui, aí ele vai trazer aqui, né? O espiritismo e o panteísmo, aí vai trazer o islamismo. Jesus Cristo à luz dessas seitas, dessas religiões, o islamismo, aí vai falar aqui das seitas, como essas seitas elas tratam sobre Jesus, aí vai falar aqui na história da igreja, aí vai colocar as heresias antigas, né, que se você pegar no próprio apóstolo Paulo que nas cartas, já está falando aqui das heresias, como essas heresias elas vêm se montando aí ao longo de séculos e séculos e séculos. Aí vai dar um parecer sobre todas essas heresias, como elas funcionam, né? Aí vai falar aqui dos concílios, como estabeleceu, né, essa ideia de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele vai falar sobre isso. Como isso foi entendido ao longo do tempo, né? Que biblicamente estava lá, né? Aí vai ter a cristologia do Oriente, vai ter a cristologia medieval,
Aí a cristologia na reforma protestante, muito importante, como isso se deu, o rompimento, né? O rompimento, em primeiro momento, era uma reforma na Igreja Católica, que estava aí ao longo do tempo, veio lotada, né, de coisas que não eram bíblicas, não eram bíblicas. Aí ele vai colocar tudo isso aqui, vai trazer para nós aqui, as metodologias cristológicas contemporâneas, como isso está funcionando no mundo, né? As metodologias cristológicas contemporâneas podem ser agrupadas em dois movimentos. O primeiro seria o método de cima para baixo, que começa com a transcendência de Deus, também chamada de método metafísico. O outro método seria começar de baixo para cima, começando com a imanência de Deus, e que se reflete nas várias buscas do chamado Jesus histórico. E aí, como essa busca de Jesus histórico, da prova, né, da prova, ou a negação, como isso se deu aí ao longo do tempo e como se construiu, né, entre o século XIX e o século XX. Aqui, ó. O Jesus na história, ortodoxia, andar de cima, andar de baixo. Aí temos aqui Jesus Cristo da história, o Cristo da fé, Kierkegaard, Barth, Brunner, Deus está morto, Tillich, Robson. Aí tem aqui andar de baixo, Schleiermacher, Hirschi, Scherzel, Strauss, A Nova Busca, Kung, Berkoff, Teologia da Libertação, aqui, ó. Aqui. Tá, deixa eu aproximar mais aqui, ó. Jesus da história, tá vendo? Tem o Cristo da fé e o Jesus da história. Como se situa, né? Como se situa isso? Deixa eu pegar aqui mais coisinhas aqui, ó. Aí ele vai aqui fazer um estudo bíblico, ele vai juntar como eu falei, ele vai juntar todo esse material, tudo que foi falado, e vai colocar a luz bíblica, né? Que eles fazem isso aqui o tempo todo. Eles colocam, eles dão o argumento e depois trazem a luz da Bíblia. Aí são páginas e páginas aqui, ó. Aí vai citar versículos e mais versículos onde isso está. Aí vai ter que entrar no estudo sistemático. Aqui, ó, ao começar o seu estudo sobre a cristologia, Millar Erickson escreve: quando passamos a estudar a pessoa e a obra de Cristo, estamos bem no centro da teologia cristã. Vimos que o Novo Testamento afirma as chamadas provas clássicas da divindade que estudamos no capítulo sobre a Trindade. Cristo Jesus tem os nomes divinos, assim como também tem os atributos divinos, realiza as obras de Deus e é digno de adoração. Jesus é o eterno Filho de Deus que assumiu uma natureza humana para a nossa redenção. São várias as questões que precisamos considerar ao sistematizar o ensino da Bíblia a respeito de Jesus. Jesus Cristo é a revelação final de Deus. Aquele que quer conhecer qualquer tema da espiritualidade e devoção verdadeira deve conhecer a Jesus, em quem toda a plenitude da divindade habita corporalmente. Colossenses 2:9. Por isso é prudente reconhecer, como diz Thomas Oden, que quanto mais perto o tornamos objeto de nosso estudo, mais cientes ficaremos que ele está nos examinando. E a formulação clássica da pessoa de Cristo inclui 3 proposições que nossa exegese do Novo Testamento revela. Em Cristo, temos 2 naturezas em uma só pessoa, ou seja, primeiro, Cristo é verdadeiramente Deus, 2, Cristo é verdadeiramente humano, e 3, Cristo é uma só pessoa. Há nele 2 naturezas, divina e humana, claramente distintas e substancialmente diferentes, mas inconfundíveis e imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. Dizer mais o que, né? Aí ele vai dar aqui a divindade de Jesus Cristo, ele vai falar tudo sobre os conceitos, né? De como se coloca essa divindade, como é isso, como é isso. Depois tem a humanidade de Jesus Cristo, tem o 100% homem e 100% Deus. Ele vai trazer isso, eles vão trazer isso aqui. Vai trazer o nascimento virginal, como se dá essa questão, né, que as pessoas muitas vezes elas não param para pensar como nasceu um ser divino de uma mulher. Como isso se dá, como é o milagre, qual o milagre extraordinário da realização, né, disso, desse homem, desse Deus nascer de uma mulher, como isso se dá, e como isso se processou ao longo do tempo depois, é que a encarnação foi um evento milagroso que envolveu a união entre divindade e humanidade. Nessa união, Deus provê tanto o componente humano como a encarnação. A encarnação aconteceu na concepção de Jesus.
Ele não se tornou Cristo mais tarde. Não havia nenhum Jesus pré-existente em quem o Cristo tenha sido depositado após sua concepção. Existem poucos textos que falam do nascimento virginal, tais como Mateus 1, 18, 25, Lucas 1, 26, 38 e a profecia de Isaías 7, 14. Mas essa doutrina foi confessada na igreja desde o início, sendo mencionada nos antigos credos e posteriormente em todas as confissões de fé protestante e católicas. A veracidade da doutrina é estabelecida nas seguintes considerações. Aí ele vai aprofundar isso aqui. A doutrina do nascimento virginal estabelece a importância da encarnação como evento sobrenatural. De fato, questionar a doutrina revela, na verdade, um preconceito contra o sobrenatural. As objeções são tipicamente baseadas no pressuposto de que milagres não ocorrem. Essa doutrina também destaca o fato de Jesus ter sido sempre tanto Deus como homem. Em última análise, essa doutrina é a salvaguarda da doutrina da ressurreição. O argumento poderia ser colocado como segue. Se Cristo não tivesse nascido da Virgem por obra do Espírito, então ele não seria Deus. Se Cristo não fosse Deus, então seu sacrifício não poderia ser expiatório. Se Cristo não fosse Deus e se sacrifício não fosse expiatório, ele não teria ressuscitado. Um aspecto adicional dessa doutrina é que o nascimento virginal permite uma participação tanto da feminilidade como da masculinidade na encarnação. Jesus expressa a masculinidade, enquanto a feminilidade de Maria foi o veículo através do qual a encarnação foi realizada. E só para eu ir aí na ciência, para dizer na ciência, Jesus Cristo tinha o DNA de Deus. Que coisa, né? Tem o DNA de Maria e de Deus, já que José não participou desse negócio. O DNA, se fosse fazer uma investigação de DNA, tinha o DNA de Deus aí nessa brincadeira. Já imaginou? Já parou para pensar que extraordinário? Ai, extraordinário, né? Extraordinário. Você alguma vez já havia pensado sobre isso? Aí ele vai entrar aqui a pessoa única, ele vai entrar aí vai fazer o estudo apologético, né? Entre todas as doutrinas, a mais contestada é a doutrina da divindade de Cristo. A razão é óbvia. Sem essa doutrina não existe a fé cristã nem a salvação. As seitas e as diversas falsas religiões não podem ficar de pé se o ensino bíblico sobre Jesus for afirmado. Aí ele vai falar aqui, nesse capítulo e nos seguintes serão tratados os ataques mais comuns a essa doutrina essencial. Quer dizer, ele vai trazer essas seitas, né? A própria teosofia, tudo isso, como é que eles tentam negar, né? O próprio Testemunha de Jeová também, eles fizeram modificações. Se você pegar uma Bíblia do Testemunha de Jeová, que eu ainda vou adquirir uma ainda vou conseguir uma, como eles fizeram modificações no próprio texto para encaixar, né, a teologia deles, da teologia dos Testemunhos de Jeová, como é modificado a própria ideia de 100% homem, 100% Deus, lá na Testemunha de Jeová. O âmago da obra, o núcleo da teologia da teologia de Ferreira e Mayat, a soberania absoluta de Deus revela objetivamente nas Escrituras e aplicada à vida da igreja e do cristão. Eles defendem que a fé cristã não precisa ser atualizada, mas compreendida corretamente e vivida com fidelidade. Importância da obra no contexto brasileiro, quer dizer, que é algo único, né? Porque você tem teologias, eu estou dizendo aqui teologias com qualidade, tá, pessoal? Não estou falando de teologias de segunda categoria, teologias aí de 100 páginas, 50 páginas, não. Teologia de qualidade. Essa teologia sistemática é uma das mais importantes obras reformadas em língua portuguesa, um contraponto ao sincretismo, ao neopentecostalismo, né, que abunda aí no evangelismo brasileiro e que é confundido, tá? Que é confundido, muito confundido nessas igrejas neopentecostais. Por exemplo, eu não sou um neopentecostal, eu sou um reformado, tá? Eu sou um reformado, sou calvinista, reformado, puritano, não sou desse pessoal que vocês veem aí nessas igrejas aí que confundem bastante. Que é uma bagunça de igreja pintada, preta, questão de dinheiro, petição de dinheiro o tempo todo. Não me confundam com isso, por favor, tá? Não me confundam. Eu não sou desses tipos de evangélicos, tá? Desse tipo de evangélico, muito pelo contrário, a tradição é reformada,
A tradução é reformada, não tem nada a ver com esse material que está aí fora. E eles fazem questão de frisar isso aqui também, tá? Muito usado isso aqui é muito usado em seminários presbiterianos, batistas reformados, cursos teológicos conservadores. Aqui nós temos, né? Ferreira e Maete oferece uma teologia sólida, coerente, historicamente enraizada e intelectualmente rigorosa. Não é obra neutra, é confessional. Não dialoga para negociar dogmas, dialoga para defendê-los, tá? Aqui não tem, aqui o material aqui não tem aqui nenhuma, não está aqui interessado, não está de forma alguma interessado em fazer concessão, de forma alguma não vai fazer concessão. Tem lado aqui, tá? Isso aqui tem um lado e o lado é aqui do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Cristo aqui nessa teologia da libertação, é Jesus Cristo, a figura central que está aqui nesse texto. Aqui, ó, para citar aqui, ó, a obra de Cristo no estado de humilhação, tá vendo? A obra de Cristo no estado de humilhação. Deixa eu pegar aqui mais um pedacinho aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Outro trecho aqui. Vou mostrar aqui para vocês terem aqui. Bibliografia aprofundada, tá? Tem bastante bibliografia aqui. A ressurreição de Cristo, ó. A ressurreição de Cristo. Vai dar um geral aqui na ressurreição de Jesus Cristo também. Estudo histórico e comparativo. Vamos ter a pessoa do Espírito Santo também. Aqui vai falar da pessoa do Espírito Santo também. Tá? Eu estou tentando ser o mais resumido possível. O vídeo já passou de 1 hora. Eu vou tentando ser o mais resumido possível. Mas como eu disse, é muita informação. Muita informação. Ó, início da vida cristã. Né? Início da vida cristã. Auxilia bastante, tá? Como as institutas, né, do Calvino. As próprias institutas do Calvino. E auxilia bastante. Espero que mais aqui. Eu estou correndo, né? A vida cristã, a obra do Espírito Santo na santificação e na perseverança. Tá vendo? Quer dizer, é um material rico que vale conhecer, vale você ter na sua casa. Deixa eu só acertar isso aqui. Vale você ter na sua casa para seus estudos. Vou até citar aqui alguns livros aqui que também podem te ajudar, né? Que eu tenho aqui no meu Kindle, que podem te ajudar aqui, ó, sobre predestinação do John Knox. Aqui, ó. Sobre predestinação do John Knox. É um livro também que pode te auxiliá-lo nesses estudos, né? Se você gosta de teologia. John Knox, fundador da igreja presbiteriana na Escócia. Deixa eu pegar aqui mais um material aqui que eu separei aqui. Olha só esse aqui, ó. Bases da fé cristã do Wayne Grudem. Aqui, ó. Tá? Bases da fé cristã do Wayne Grudem também é um texto que vale também se você quer estudar, né? Se você quer estudar teologia, se você quer saber sobre teologia, a verdadeira teologia cristã vale bastante a pena. Beleza, gente? Teologia, aqui, ó, a teologia sistemática do Wayne Grudem aqui, ó. Tá? Teologia sistemática do Wayne Grudem também é uma teologia que futuramente eu quero trazer aqui para o canal Paulo da. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, mais um outro material. Patrística, ó, Santo Atanásio, aqui, ó. Também, ó. Tá? Patrística, Santo Atanásio. Se te interessa estudar mesmo teologia, isso aqui é um dos pais, né? Dos pais da patrística. Tá? Vale bastante. Deixa eu ver se tem mais algum no meu Kindle aqui. O que eu mais tenho aqui é material de todas as formas. É isso aqui mesmo. Beleza? Então, gente, então é isso. Eu acho que deu para dar uma boa resumida, um bom, né? Um bom estudo, né? Porque isso aqui não esgota, tá? Como eu penso, isso aqui não esgota. Isso aqui foi só uma leitura. Esses 8 meses aqui foi só uma leitura para trazer aqui o livro para o canal. Isso aqui não esgota. Eu não peguei tudo, não tenho essa capacidade de compreensão total do que está sendo colocado aqui. Mas isso aqui merece outras leituras, várias releituras. É um material de estudo. Você tem aqui um estudo de forma profunda que vale a pena. Então você usa todos esses, se você recolher aqui todo esse material que eu citei aqui de auxílio, né? A própria não substitui a leitura da Bíblia, não substitui a leitura da Bíblia,
que também a leitura da Bíblia também não se esgota também. Então são materiais para você passar a sua vida lendo. E esse Teologia Sistemática é um material para você passar a vida lendo e relendo. Se você se interessa pelo assunto, como eu me interesso, é uma leitura para uma vida. E futuramente vou trazer aqui para o canal outras teologias sistemáticas aqui, e a gente vai agregando, né? A gente vai agregando aqui pro canal, que esse vídeo chegue bem longe, né? Que esse vídeo já chegue bem longe. Se você gostou do vídeo, curte aí, se inscreve, comenta e passa esse vídeo para outras pessoas, para que essas pessoas tenham conhecimento, né? Tenham conhecimento desse material, conheçam isso, né? Imagina isso aqui chegar em locais assim, onde o cristianismo é proibido. Imagina ter acesso a isso aqui, a esse material brasileiro. É ouro, né? Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Hoje eu falei um pouquinho desta maravilha aqui, teologia sistemática do Franklin Ferreira e do Alan Mayax. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.